Formas de comunicação usadas por pessoas com surdo-cegueira. Rafaela Lupetina. Pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Guia intérprete para atuar com surdos cegos, certificada pelo Grupo Brasil de Apoio ao Surdo Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Rafaela Lupetina. Eu queria agradecer ao canal Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira pelo convite para falar sobre algum conhecimento ou alguma experiência vivida no universo da surdo-cegueira. Aqui nessa tela ao lado vão aparecer 3 slides. O primeiro com a minha formação acadêmica e os outros 2 com tópicos sobre o conteúdo desse vídeo. Em relação à minha formação acadêmica, sobre a surdo-cegueira, é relevante salientar que a minha pesquisa de doutorado foi sobre a história de vida de surdos cegos adquiridos, onde eu viajei para alguns estados do Brasil e pude estar com surdos cegos, dialogar com eles, respeitando as formas de comunicação deles. E foi uma experiência muito enriquecedora. E durante os 4 anos do doutorado, eu pude cada vez mais aprender sobre o universo da surdo-cegueira, perceber que nós estamos em constante aprendizado. Cada vez mais é importante que a gente divulgue e fale sobre a surdo-cegueira para que mais pessoas conheçam e saibam da importância dos surdos cegos. E além disso, é importante ressaltar o curso de guia intérprete que eu fiz pelo Grupo Brasil, onde foi muito importante para eu conhecer e aprender sobre as formas de comunicação dos surdos cegos adquiridos, porque o guia intérprete é o profissional que atua com surdo cego adquirido e o instrutor mediador que atua com o surdo cego congênito. Então, essa formação de guia intérprete foi muito importante também para a continuidade da minha pesquisa, para eu poder estar em contato com os surdos cegos. Bem, após essa breve apresentação, gostaria de entrar especificamente no assunto do vídeo. O conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre as formas de comunicação dos surdos cegos. Cada surdo cego ele vai se comunicar pela forma de comunicação que mais se adequa também ao resíduo que ele possui ou que ele não possui, ao tempo de perda. Tudo isso interfere na forma de comunicação que ele utiliza. Os surdos cegos, muitas vezes, na maioria das vezes, eles possuem algum resíduo, ou resíduo auditivo, ou resíduo visual, ou ambos os resíduos, ou possuem somente resíduo auditivo, somente resíduo visual, ou não possuem nenhum resíduo. Isso tudo vai interferir na forma de comunicação que ele utiliza. Eu vou explicar para vocês aqui as principais formas de comunicação utilizadas pelos surdos cegos. A primeira forma de comunicação é a língua de sinais tátil. A língua de sinais tátil, ela é a adaptação da língua de sinais ao tato. No caso do Brasil, a língua de sinais é a Libras, mas em outros lugares são as outras línguas de sinais, dependendo do lugar. Mas quando a gente se fala de surdos cegos, a língua de sinais, como a gente inicialmente está acostumado, que é visualmente, espaço aéreo e visual, ela tem que ser adaptada para o tato, porque o surdo cego utiliza muito o tato para se comunicar. E algumas adaptações podem ser realizadas
na língua de sinais Tássio, a fim de proporcionar uma melhor comunicação entre o surdo cego e o interlocutor, ou a surdo cego e alguém intérprete. Só para explicar a configuração das mãos, quando se utiliza a língua de sinais Tássio, quem vai receber a mensagem coloca as mãos por cima e quem vai passar a mensagem vai fazendo os sinais por baixo. Alguns colocam as duas mãos, alguns colocam apenas uma mão por cima. E quem coloca a mão por baixo vai passando a mensagem, depois faz o movimento inverso. Em relação às adaptações que podem ser realizadas da língua de sinais campo aerovisual para a língua de sinais Tássio, são adaptações a fim de tornar a comunicação menos cansativa. Por exemplo, quando a gente vai fazer o sinal da palavra esquecer, em língua de sinais convencional, a gente faz esse movimento com as mãos percorrendo pela testa. Cada vez que a gente vai fazer esse sinal para o surdo cego que utiliza a língua de sinais Tássio, o surdo cego que está com a mão sobre a mão, a gente tem que levantar o braço e fazer esse movimento. Toda vez que levanta esse braço, né, tem movimento de ombro, de braço, no decorrer da conversa isso pode ficar cansativo. Então, uma adaptação que pode ser realizada é utilizar a mão como se fosse a representação da nossa cabeça e fazer esse movimento de esquecer, onde seria a testa. E aí não precisa levantar o tempo todo a mão na hora de fazer movimento na face. Isso é apenas um exemplo de adaptação. Evidente que outras adaptações podem ser feitas de acordo com o combinado entre o surdo cego e o guia intérprete. É importante esclarecer que quanto maior a convivência entre o guia intérprete e o surdo cego, mais fluida vai ser essa comunicação. Independente da forma de comunicação, essa convivência entre interlocutor e surdo cego ajuda muito. A segunda forma de comunicação é a língua de sinais em campo reduzido. Essa língua de sinais em campo reduzido ela é utilizada por surdos cegos que possuem resíduo visual. Então, ela é realizada com uma distância menor. A pessoa que está realizando a sinalização e o surdo cego ficam relativamente próximos, com uma distância menor do que na Libras convencional. E ao realizar os sinais, o guia intérprete não faz sinais tão amplos, porque normalmente o surdo cego que tem resíduo visual, ele tem uma esfera de campo visual menor. E por isso a gente tem que fazer sinais mais comedidos, de forma que não ultrapasse esse campo visual. Então, essa forma de comunicação é utilizada apenas por surdos cegos que possuem resíduos visuais. A próxima forma de comunicação é o tadoma. No tadoma, o surdo cego vai colocar a mão sobre a boca, queixo, garganta do guia intérprete ou da pessoa que está falando. Lembrando que o surdo cego que utiliza o tadoma, ele vai colocar a mão da forma que ele se sente mais confortável. Normalmente é um formato de L, como se fosse um L aqui, pegando boca, queixo e um pouco de vibração de garganta. Mas isso vai depender de como o surdo cego se sentir mais confortável. E a pessoa que estiver falando, ela vai falar de forma natural, como se estivesse falando na mesma tonalidade de voz no seu dia a dia, só que vai permitir que o surdo cego coloque a mão em sua boca para que ele possa captar a mensagem. A próxima forma de comunicação, escrita na palma da mão. A escrita na palma da mão, ela é um sistema alfabético, ou seja, letra por letra, em que o interlocutor vai fazer o formato da letra na forma que a gente conhece, né? Normalmente é utilizada a letra maiúscula, mas alguns utilizam sim letra cursiva, mas o mais recomendado é fazer a letra maiúscula na mão do surdo cego e ele vai sentir aquela letra e vai fazendo letra por letra e ele vai
receber a mensagem. Essa forma de comunicação é utilizada por aqueles surdos cegos que sabem a língua portuguesa ou a língua que tá sendo feita a mensagem, e como ele sabe a escrita, ele vai reconhecer aquelas letras. Alguns surdos cegos que não têm muita sensibilidade na mão escolhem outras partes do corpo para receber essa escrita. Tem alguns que escolhem a lateral do braço, alguns escolhem a coxa, alguns escolhem as costas. Vai depender de onde o surdo cego tem mais sensibilidade para receber aquela mensagem. A próxima forma de comunicação é língua oral ou fala ampliada. Essa forma de comunicação é usada pelo surdo cego que possui resíduo auditivo. Nessa forma de comunicação, o guia intérprete ou o interlocutor, quem vai passar a mensagem, ele se aproxima do ouvido do surdo cego e fala claramente, de forma clara, às vezes um pouco mais alta, para que o surdo cego compreenda aquela mensagem, já que o som não vai se dissipar no local e vai ficar próximo ao ouvido. Dessa forma, o surdo cego pode aproveitar o resíduo visual que ele possui. Então, aproxima do ouvido e fala de forma mais clara. Alguns surdos cegos que utilizam essa forma de comunicação preferem que, ao invés de ficar perto do ouvido, fiquem mais de frente. Aí vai depender de cada necessidade de cada surdo cego. A próxima forma de comunicação é o braille táctil ou manual. O braille táctil ou manual são desmembrados em duas possibilidades. A primeira utiliza o dedo indicador e médio, simulando uma tela braille. Dessa forma, como os nossos dedos têm algumas linhas, essas linhas, né, simulam a divisão da cela braille, né? Como a cela braille são 2 colunas e 3 linhas, né, totalizando 6 pontos, o dedo indicador e médio juntos com essas divisões vão simular a tela braille. Dessa forma, o guia intérprete, ou quem for passar a mensagem, vai fazer os pontos em braille nesses 2 dedos, como se estivesse escrevendo em braille, fazendo os pontos. E o surdo cego que receber esses pontos vai, letra por letra, formando a palavra. A segunda possibilidade do braille táctil ou manual é quando o surdo cego coloca as 2 mãos simulando as teclas da máquina braille. A máquina braille tem os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa forma de comunicação, o surdo cego coloca os 3 dedos das 2 mãos simulando a escrita na máquina braille, e o guia intérprete vai colocar a mão sobre a mão e vai fazer a simulação da escrita na máquina. Dessa forma, letra por letra, o surdo cego vai decodificar a mensagem. Um ponto importante é que o braille táctil manual é uma forma de comunicação que costuma ser usada por surdos cegos que, primeiro, perderam a visão, porque aprenderam, ou então que nasceram cegos, ou que perderam a visão primeiro ao longo da vida e depois a audição. Por quê? Porque são surdos cegos que aprenderam braille, dominam a escrita do braille, e aí, quando perdem o segundo sentido, eles aproveitam o conhecimento do braille para essa forma de comunicação. Então é isso, pessoal. Falei aqui para vocês das principais formas de comunicação dos surdos cegos. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído e que incentive vocês a se interessarem mais pelo universo da surdo-cegueira e se interessarem mais em se comunicar com os surdos cegos. É isso. Obrigada.
Créditos. Tradução em Libras por Renan Antonello. Legenda em português por Franciele Freitas. Legenda em inglês por Ana Carolina Toledo. Revisão da legenda por Paulo Mota. Dublagem por Ana Carolina Toledo. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.